palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, qual o refrão do salmo de meditação? Feliz aquele que respeita o Senhor. Respeitar o Senhor. Servir o Senhor. Amar o Senhor. Talvez a palavra que possa melhor designar esse respeito, esse temor, é amor. Feliz aquele que ama o Senhor. Aliás, o Salmo também vai dizer, não é? Feliz aquele que ama o Senhor e trilha os seus caminhos. Ou seja, esse respeito para com o Senhor, esse temor para com o Senhor. Na primeira leitura, nós ouvimos sobre um tal de Tobite, um homem que respeita o Senhor, um homem que ama o Senhor, um homem religioso. Então, quando eu falo aqui homem, pode entender também as mulheres, viu? O homem e a mulher que respeita o Senhor, o homem e a mulher que ama o Senhor. Primeira leitura, então, temos ali um judeu que teme o Senhor, que ama o Senhor. E a história ali, ou história, né? Porque, segundo os estudiosos, não se trata de um personagem histórico. Mas ali vemos então um homem que teme o Senhor, que respeita o Senhor. E esse homem então está num período lá do povo de Israel, um período de festa, a festa de Pentecostes, né? Até é citada ali. E ele então, como um homem que teme o Senhor, ele celebra as festas religiosas. Aqui também temos, né, vários homens e mulheres que temem o Senhor e estão aqui hoje para quê? Para celebrar a trezena, e vai celebrar daqui a pouco com muita alegria a festa. Celebraram ontem a festa no domingo atrasado, celebraram a festa Pentecoste. No outro domingo, vocês estão bons, hein? São danados, hein? Ascensão, Pentecostes, depois Santíssima Trindade e quinta-feira. Está vendo? Vocês são, de fato, né, um povo que pertence ao Senhor, não é? Está vendo? E esse Tobite, então, era um homem que temia o Senhor. Estava para celebrar uma festa. E, geralmente, na festa, então, gente, a festa sem comida não tem graça nenhuma, né? Festa tem que ter o quê? Comida e bebida. E temos que ter também mais o quê? Tem graça comer e beber sozinho? Exatamente, por isso a gente vive em comunidade, está vendo? Ó? A gente reza, celebra em comunidade, também come, né? E vive a vida e adora a Deus celebra o nosso Deus. Então, Tobite, ele estava lá, naquele dia, se preparando para a festa. Então, vamos até voltar ao texto. Eu, Tobite, andei nos caminhos da verdade e da justiça, todos os dias da minha vida. Está vendo? Um homem que tem a Deus. Dei muitas vezes esmolas. Está vendo? Um homem caridoso. Está vendo? É um judeu, digamos assim, que andava de acordo com as orientações, de acordo com a fé judaica. Ele era temente a Deus. Ele dava esmolas aos meus irmãos e compatriotas. E tem mais, no dia da nossa festa de Pentecostes, que é a festa das 7 semanas, prepararam-me um excelente almoço. Está vendo? Comida. Prepararam um excelente almoço. E reclinei para comer.
Quando puseram a mesa com numerosas iguarias, disse ao meu filho Tobias: vai, filho, procurar entre os meus irmãos alguém para vir cear comigo. Tá vendo? Ele não queria comer sozinho. De fato, não tem graça, não é? A gente comer sozinho. Comida não tem gosto, não é? Aí o filho dele vai procurar alguém para chamar para comer. E alguém pobre, alguém simples, não é? Foi lá procurar na rua alguém para vir comer. Ele não falou: eu preparei esse jantar aqui, os convidados já chegaram, eu convidei não sei quem importante, não sei mais quem, eu estou aguardando aqui para vir comer, cear comigo. Não. Meu filho, vai lá, chama alguém para comer com a gente. Podia ser até um pobre que ele encontrasse na rua, porque ele era um homem temente a Deus, ele amava o Senhor. Ele era um homem justo, um homem piedoso, um homem bom. Aí o filho dele foi para chamar alguém para comer com ele. Só que o filho dele encontrou uma pessoa que foi brutalmente espancada e jogada na rua. Tiraram a vida daquela pessoa. Ele volta então e diz ao pai sobre aquela pessoa que foi espancada e jogada no meio da rua. O que Tobit faz? Ele vai, se organiza para quê? Para dar uma sepultura, para dar um velório digno àquela pessoa que foi assassinada e jogada na rua. Está vendo? Olha aí a bondade, não é? Sepultar o irmão, a dignidade da pessoa humana. Ele tinha essa caridade, esse amor para com o outro. Então ele prepara tudo e concede àquele irmão também, né, um sepultamento digno. Somente depois, então, ele vai celebrar. Ele não olha em primeiro lugar a sua necessidade, o seu bem-estar. Eu estou aqui no bem bom da minha casa, aqui eu como, aqui eu bebo, e nem chamo ninguém não para comer comigo não, porque senão... Mas ele chamou alguém, e depois quando vieram chamá-lo, né, o filho dele trouxe aquela notícia, ele também não disse assim: que se vira para lá, eu quero saber de quem morreu. Não quero saber não, de ajudar ninguém não, vou ficar aqui na minha casa, eu vou comer esse monte de comida gostosa aqui, você acha que eu vou me preocupar com quem já morreu? Nada disso, isso é egoísmo, né? Quem fala assim, é porque não tem amor no coração, é porque não teme o Senhor, porque não ama a Deus, porque não tem fé. Então, Tobit é esse exemplo de alguém temente a Deus, que ama a Deus. Por isso, então, o refrão do salmo de hoje, qual é mesmo? Feliz o homem que respeita o Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, você ama o Senhor? Você o respeita? O que você faz para demonstrar que você ama a Deus, que você o respeita, que você o serve, que você o adora? Então, como é a sua relação com Deus? Você vai perceber como é a relação com Deus por meio da relação com os irmãos, na família, na comunidade. Então, feliz o homem que... Vamos então para o Evangelho. O Evangelho fala que um homem plantou uma vinha e colocou aos cuidados do agricultor, para cuidar daquela plantação, e foi embora. No tempo da colheita, ele enviou os empregados, né, para recolher o resultado, né, daquela plantação, daquela colheita. O que foi que os agricultores fizeram com o primeiro? Espancou e mandou embora. Mas o homem não desiste, né? Vou mandar outro empregado para receber
o fruto da colheita. O que fizeram com ele? Também espancaram. E com o terceiro a mesma coisa, e mataram também alguns. Está vendo? Aí demonstra que é uma falta de respeito, uma falta de temor a Deus, uma falta de amor a Deus. A violência contra um irmão, uma violência contra Deus. E aí esse dono da vinha diz o seguinte: olha, eu mandei meus empregados e eles bateram em uns e mataram o outro, agora eu vou mandar o meu filho. Ao meu filho eles vão respeitar. Será que vão respeitar o filho do dono da vinha? Quem é o dono da vinha? É Deus, nosso Pai. A vinha é o povo de Israel. Quem é o filho do dono da vinha? É Jesus. Os empregados são aqueles que vieram em nome de Deus para conduzir o povo, os profetas, tantos servos e servas de Deus que vieram para conduzir o povo, que foram maltratados, que foram mortos, que foram espancados, que não ouviram a sua palavra. E Deus desistiu? Quando ele mandou o primeiro, que apanhou, ele desistiu? Ele mandou o segundo, depois desistiu? Depois mandou o terceiro, desistiu? Está vendo? Deus não desiste, gente. Olha a bondade de Deus para conosco. Deus é insistente, está vendo? A gente insiste em fazer o mal, e Deus insiste em nos salvar, em fazer o bem. A gente insiste em se afastar de Deus, e Deus não desiste da gente. Nós não confiamos em Deus, e Deus confia na gente. Mandou o seu filho. Ao meu filho eles vão respeitar. Respeitaram? Ele foi pregado numa cruz. E Deus desistiu? Jesus desistiu na cruz? Muito pelo contrário, né? Ele olhou para nós, que estávamos crucificando, e disse o que para o Pai? Pediu que nos perdoasse. E pior ainda, nos inocentou. Eles não sabem o que fazem. Claro que sabia. Olha como Deus é bom, não é? Eles não sabem o que fazem. É como aquele pai que ama o filho, né? Que ama tanto o filho, que fala assim: ah, meu filho é bom, ele não está sabendo o que está fazendo. Bem que o danado sabe, né? Teimoso, pirracento, insiste em fazer as coisas erradas, incorrigível. Assim somos nós, não é? Teimosos, incorrigíveis, nos afastamos do caminho, ofendemos a Deus, agimos com arrogância para com Ele, somos frios, coração duro. E aí mesmo assim Ele fala: eles não sabem o que fazem. Vamos, perdoe, vamos perdoar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa parábola é muito bonita porque mostra, então, esta paciência de Deus para conosco, essa bondade de Deus para conosco. A primeira leitura, então, vai mostrar o exemplo de um homem fiel, de um homem temente a Deus. Então, nós devemos ser como este homem, devemos fazer de tudo para amar a Deus, devemos fazer tudo para respeitar o Filho de Deus,
essa palavra hoje, né, do dono da vinha, o meu filho eles vão respeitar. Então, o que é que Deus quer que nós façamos? Que nós respeitemos o seu filho. Esta é a alegria de Deus. Este é o prazer de Deus, é a vontade de Deus, que nós obedeçamos o seu filho, que nós respeitemos o seu filho. A própria Virgem Maria disse: fazei tudo. Então Maria, ela viveu essa palavra, ela fez a vontade do Pai, ela seguiu Jesus, ela foi fiel até o fim. Então que essa trezena de Santo Antônio nos ajude a sermos bons, a respeitarmos o Senhor, a respeitarmos aquilo que também é dele, que pertence a ele, que são os seus filhos, tudo aquilo que ele criou. Que Deus então nos ajude nessa tarefa e que Santo Antônio também sempre interceda por nós. Fiquemos em pé.